Boa noite a todos. Me ouvem? Me veem? Sim. Muito bem. Então, prazer conhecê-los, prazer conhecê-las. Estamos aqui no dia 3 de 10 de 2024, em um curso de curta duração de atividade experimental problematizada, via recursos de fomento do edital 1523 da CAPES, Projeto Produtos Educacionais para Inovação Tecnológica e Metodológica no Ensino de Ciências. Quem me acompanha nesse momento são Danilo, Dolores, Eliane, Luana, Maiara, Marcela e Vinícius. Ok? Alguns eu não conheço, acho que a maioria eu não conheço. A Maiara eu conheço. Por enquanto, somente a Maiara. Muito bem, minha gente. Então, antes de eu me apresentar, falar um pouquinho sobre o curso, apesar de vocês terem preenchido esse formulário nos últimos dias aí, referente a dados, informações gerais de vocês, se possível, eu vou pedir para que cada um de vocês se apresente, fale conosco de onde está assistindo a essa aula, tempo de atuação na educação básica, sua experiência profissional e aquilo que vocês julgarem pertinente para as nossas discussões aqui dessa noite. Ok? Fiquem sempre à vontade para usar câmera, usar fone, usar áudio ou usar o chat. Quem gostaria de começar? Pode ser por ordem do meu monitorzinho aqui. Danilo, vamos começar por você? Oi, boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos. Sim. Então, boa noite mais uma vez. Bom, eu sou Danilo, eu sou natural de Osasco, São Paulo. Me formei pela Unipampa em Ciências Biológicas, licenciatura. No momento não estou atuando na área da educação, mas estou dando seguimento aos estudos aí através do mestrado profissional na área de educação em ciências e ensino matemático pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. E é isso. Ok, muito bem, Danilo. Passamos para a Dolores. Alguma mensagem no chat? Talvez Dolores esteja com problemas de comunicação. Depois retornamos a Dolores. Passamos para a Eliane. Eu sou a Eliane, de Lavras do Sul, atuo há 20 anos já como professora de ciências no município. Eu sou caçapavana, mas eu fiz o concurso, vim para cá e aqui estou. Hoje sou uma cidadã lavrense. Tá ótimo, Eliane. Uma das minhas orientandas de mestrado é de Lavras. Leciona aí na Doutor Vulcão, em Lavras do Sul. A Sabrina. Sim, a professora Sabrina do Instituto Dr. Bucão. Eu sou da Escola Isso. Municipal Dr. Cláudio Teixeira Bucão. Ela é do estado, eu sou do município. Perfeito, perfeito. Passamos para a Luana. Boa noite, eu sou professora de ciências há 10 anos, sou de Cachoeira do Sul, sou de uma escola municipal da rede e acho que é isso. Sou formada pela UBRA aqui de Cachoeira do Sul. Ok, Luana. Obrigada. Muito bem. A Maiara. Fica à vontade, Maiara. Boa noite, me chamo Maiara, sou discente do curso de Ciências da Natureza pela Unipampa EAD. Meu vínculo, minhas experiências com contato com a escola apenas ainda é só no estágio. Tá ótimo. A Maiara não fez referência, mas é minha orientanda de graduação e está aplicando, está pesquisando, está refletindo há bastante tempo sobre a EP, que é o nosso escopo, o nosso objeto de estudo nesses momentos que passaremos juntos. Então, a Maiara pode trazer muitas experiências assim bastante enriquecedoras aqui às nossas discussões. Valeu, Maiara. Passamos para a Marcela. Boa noite, eu sou a Marcela, eu me graduei em Ciências Biológicas, licenciatura na Unipampa também, em São Gabriel, e sou natural de São Cepé, morei em São Gabriel durante a minha graduação, e faz 8 anos que eu atuo na rede
eu trabalhei um pouco na rede estadual aqui do município de São Cepé e agora eu estou na rede municipal da educação, trabalhando em 2 escolas aqui no município. Uhum. Em São Cepé. Em São Cepé, isso. Tá ótimo, Marcela. O Vinícius está conosco aqui também. Fica à vontade, Vinícius. Pessoal, boa noite, tudo bem? Na verdade, aqui o perfil está como Vinícius, mas meu nome é Valmor Vinícius, né? Mas fiquem à vontade de me chamar de Vinícius, sem problema. Eu sou natural de Bagé, tá? Mas moro em Rio Grande, onde me formei aqui pela FURG, em Ciências Biológicas, isso já desde 2010, depois eu fiz mestrado aqui, o doutorado eu comecei, mas acabei não concluindo, e hoje eu sou contratado do Estado. Eu dou aula em 2 escolas estaduais aqui no município. Uhum. Ok, Vinícius. Muito bem. Então, estamos quase apresentados, né? Quase apresentados. Uma perguntinha antes de a gente passar para eu me apresentar. Vocês tiveram contato com o curso, divulgação do curso? Como que vocês chegaram até aqui? Já que estamos em poucos aqui na sala. Desculpa, particularmente eu tive contato através de uma colega, ela não pôde se fazer presente, ela me mandou o folderzinho via Instagram, assim, e aí eu me inscrevi. Tá ótimo. Via colegas, Luana, Eliane, Danilo, Marcela. Eu recebi no município, tem um grupo de professores da área 2, e aí a Secretaria de Educação colocou lá, e aí foi por lá que eu soube e me inscrevi. Uhum. Eu também, foi a Secretaria de Educação que divulgou no grupo da escola, no grupo do WhatsApp da escola. Ok. Eu também fui pela Secretaria de Educação de Lavras do Sul. Uhum. Já eu fui pelo site da Unipampa. Pelo site da Unipampa. Muito bem. Essas questões, assim, acabam não ficando sob o meu controle. Então, às vezes, a gente tem uma curiosidade de identificar como é que vocês chegaram até aqui, né? Bem, a proposta do curso é justamente trocar informações, discutir, fazer discussões. Ou seja, por isso eu limitei 20 vagas, que é um número razoável, assim, para a gente desenvolver uma atividade mais próxima, que eu consiga compartilhar, que eu consiga identificar aquilo que está emergindo a partir das nossas discussões aqui. Já ministrei cursos massivos com relação a IP, mas é uma experiência absolutamente solitária quando você está diante de 100 alunos, 200 alunos, e você precisa, às vezes, fechar áudio e não tem essa participação. Bem, então essa é a proposta. Quem sou eu? Sou o professor André Luiz Silva da Silva, estou aqui na Universidade Federal, nesse momento, na Universidade Federal do Pampa, campus Caçapava do Sul. Minha experiência profissional e formação é na área do ensino de Química. Tenho 20 anos de experiência de docência no ensino de Química ao longo do tempo, desses 20 anos, 10 anos na educação básica e 10 anos no ensino superior. E, no decorrer do tempo, tenho trabalhado fortemente com a formação, tanto inicial como continuada, de professores. Formação inicial nos cursos de licenciatura, tanto presenciais quanto à distância, e pós-graduação, tanto aquela pós-graduação, e formação continuada, tanto a pós-graduação com cursos de curta duração, com seminários, como com a pós-graduação Lato Sensu e Espírito Sensu, no âmbito da especialização e dos mestrados e doutorados. Bem, então a nossa proposta nessa noite é iniciarmos uma aproximação à AIP. Esse é o nosso foco, o nosso escopo de trabalho nessas próximas horas que passaremos em contato. Ok? Diante disso, eu vou fazer uma apresentação aqui bastante sucinta, no primeiro momento, com relação ao formato, à estrutura, à organização do curso, para depois nós passarmos, então, a questões mais de conteúdo, questões mais voltadas a objetos de conhecimento. Certo? Deixe-me fazer uma pergunta, se alguém tem alguma dúvida ainda, alguma questão inicial que gostaria de perguntar. Tá? Eu como vocês são poucos aqui comigo,
Vocês não precisam de protocolos para falar, para usar o chat, para usar o vídeo, a qualquer tempo vocês podem fazer isso, tá? Surgiu alguma dúvida e tal. Mas já que eu estou passando a palavra para vocês, alguma dúvida, alguma pergunta inicial, alguma questão que vocês gostariam de, no primeiro momento, esclarecer antes de eu continuar? Professor, Diga. se o senhor me permitir, na verdade, só para falar, hoje de noite eu ainda tenho 2 períodos em uma escola aqui, tá? Então, às 9 horas, obviamente, um pouquinho antes eu vou ter que sair, só para dar tempo de chegar na escola, tá? Tá ok. Sem problemas. Certo? Então, deixe-me aqui parar a apresentação, retomar de novo aqui. Enquanto isso, eu vou dando os aceites, mais pessoas estão entrando na sala. Só abrindo aqui, compartilhando de novo, gente, tá? Professor, prefere Diga, que a gente Mayara. fique com as câmeras abertas ou fechado, ou tanto faz? Fique à vontade, praticamente à vontade para se posicionar aqui conforme vocês acharem mais adequado. Eu sempre prefiro câmeras abertas, mas fiquem à vontade quanto a isso. Ok? Só verificar um pouquinho que está um pouco travado para mim aqui, gente. Tá tentando dar os aceites aqui, mas está um pouquinho travado o meu sistema. Ok, gente, então eu estou mostrando para vocês aqui, confirme se está na área de trabalho de vocês, por favor, que é a página da Unipampa. Está aqui? Sim, está aparecendo. Tá, vocês ainda, pelo que me foi informado, ainda não têm acesso ao Moodle, mas o terão em breve. Como isso aqui vai ficar gravado, então nós vamos aqui fazer uma caminhada no âmbito da página da universidade. Eu estou entrando aqui, então, no link servidores, vocês entrarão no link aqui estudantes. E vocês irão identificar essa página aqui, essa aba aqui do Moodle EAD. Chegando aqui no Moodle EAD, vai pedir um cadastro, vocês vão acessar, via o cadastro que vocês irão receber, e vocês deverão ter acesso a essa categoria de cursos aqui. Tá? Na categoria de cursos, nós vamos encontrar dentro da rede SACI, Programa de Extensão e Ensino de Ciências e Tecnologia, acessamos aqui, Formação Continuada 2024, e vamos identificar esse curso de Atividade Experimental Problematizada, IPI 9 EAD. Então, é esse curso que vocês deverão encontrar no acesso ao formato, ao sistema da Universidade Federal do Pampa. Ok? Qualquer problema com relação a isso, nós vamos ter bolsistas que entrarão em contato, temos bolsistas que estarão entrando em contato com vocês, mas essa página aqui deve estar acessível a todos. Vocês devem, na medida do possível, se familiarizar com essa página, que é onde nós iremos depositar materiais, informações, contatos no âmbito do curso. Diante dessa página aqui, nós temos, então, um cronograma do curso. Tá? Nós temos, então, aqui um curso de curta duração. O que é um curso de curta duração? É um curso de 20 horas. No âmbito desse curso de 20 horas, nós temos essa estrutura aqui em blocos. Nesse primeiro bloco, é o bloco que nós estamos nesse momento, nós temos os encontros síncronos, ou encontro síncrono nesse primeiro bloco, com carga horária de 1h30, onde falaremos sobre aspectos introdutórios sobre a IP. O bloco 2, observe aqui que já não há previsão de encontros síncronos, mas um encaminhamento que eu irei fazer ao final desse encontro com relação a apropriações teóricas. No bloco 3, nós teremos um segundo encontro síncrono, no dia 17/10, sempre às quintas-feiras à noite, onde falaremos sobre planejamento, mediação e avaliação da IP, seguido por um quarto bloco, novamente um bloco que vocês irão destinar o seu tempo para elaborar ou um planejamento, ou uma mediação, tendo em vista um encaminhamento que eu vou desenvolver ao longo do tempo. E fecharemos o curso aqui no quinto e bloco terminal, no dia 14/11, quando teremos apresentações e síntese estratégicas aqui sobre a AIP. Então, essa é a estrutura geral do curso. Sempre tenham em mente de um bloco para o outro, ou seja, eu não vou falar nesse momento sobre o bloco 3, sobre o bloco 4, sobre o bloco 5.
eu falarei sobre o que está previsto aqui no bloco 1 e irei propor encaminhamentos para o bloco 2. Então, assim, eu peço que vocês deem esse encaminhamento, sob uma perspectiva mais linearizada com relação aos blocos 1, 2, 3, 4 e 5. Mas essa é a estrutura sistêmica do curso. Algumas informações essenciais, então aqui vocês vão encontrar o mesmo cronograma que eu mencionei para vocês, tá? Em formato aqui de impressão, tá? Temos aqui uma outra informação importante, que é a própria ementa do curso. Então, dê uma olhadinha na ementa do curso, baixem esses materiais, apropriem-se das informações. Então, o que eu pretendo discutir com vocês ao longo do nosso trabalho, do nosso contato? Experimentação no ensino de ciências, com foco na atividade experimental problematizada AIP. Objetivo geral do curso, alguns objetivos específicos e referências fundamentais, além da carga horária do curso. Uma carga horária total de 20 horas, onde, contemplando carga horária teórica e prática, nós temos um total de 20 horas. Carga horária teórica nas apropriações que vocês irão fazer, carga horária prática ou em alguma intervenção que vocês pretendam realizar, que vocês percebam como possível de ser realizada, mas também a nossa carga horária síncrona, que conta com uma carga horária prática. E aqui são as referências centrais. Essas duas primeiras aqui eu já vou me reportar a elas, e essa terceira aqui está sob a forma de um artigo, que eu já vou mencionar aqui, que é a referência central quando você pretende se apropriar das bases estruturantes da IP. Então, eu vou desenvolver atividades, desenvolver encaminhamentos que vocês poderão optar, escolher uma referência dentre muitas que eu apresentarei para vocês, mas eu já quero deixar claro aqui, eu quero endossar que essa aqui é uma referência essencial para o entendimento de vocês sobre a AIP. Dito isso, outra informação importante aqui são sinopses dos livros esses que apresentam originalmente a AIP, Atividade Experimental Problematizada, sobre os quais eu vou falar daqui a pouquinho. Então, aqui vocês têm nesse material uma descrição mais pormenorizada de ambas as obras. E aqui, o bloco das atividades. O primeiro bloco aqui, então, a seção das atividades, na verdade. A primeira atividade aqui com relação ao bloco 2, leituras e apropriações, e a segunda atividade aqui com relação ao bloco 4. Lembrando que tanto o bloco 2, que está aqui, e o bloco 4, que está aqui, são blocos onde vocês irão gerenciar o próprio estudo, com relação à carga horária, com relação àquilo que for sendo solicitado. Certo? No bloco 2, que é esse aqui, não há necessidade de vocês postarem absolutamente nada. Então, desse encontro para o nosso próximo compromisso, que é esse aqui, na verdade, o compromisso que vocês irão desempenhar desse bloco, vocês não precisam postar absolutamente nada. Vocês terão apenas um tempo para apropriações teóricas de um material sobre o qual eu vou fazer referência mais à frente. Então, isso aqui vai ficar claro quando vocês acessarem a página, quando vocês se familiarizarem com esse material, que eu espero que todos vocês já estejam com possibilidade de fazer isso na próxima segunda-feira. Ok? Antes de eu tirar a página aqui da minha tela, alguém tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Eu gostaria de fazer alguma menção aqui a algo que eu trouxe? Ou está tudo certo? Tá, a minha dúvida é, a gente já tem acesso a isso ou a gente vai ter acesso a essa plataforma? Vocês terão acesso à plataforma na próxima segunda-feira, se tudo ocorrer conforme os bolsistas estão prometendo, tá bem? Tá, mas todos vocês deverão ter acesso, junto ao acesso, tutoriais, ou seja, vocês precisam acessar essa página. Caso vocês não tenham possibilidade, não consigam acessar a página, vocês precisam nos procurar para que a gente viabilize o caminho para que vocês acessem a página, mas ainda vocês não têm, certo? Vocês estão com usuários externos da universidade, então nós precisamos solicitar esse acesso, mas todos vocês terão acesso, possivelmente, a partir da segunda-feira que vem. Ok? Pode falar, Maia. Eu ia perguntar se eu teria acesso com o mesmo login. Possivelmente sim, Maiara. Depois você pode fazer o teste e trazer para mim aqui. A Maiara é aluna ativa do curso, é aluna ativa da Unipampa, na verdade. Possivelmente ela vai acessar todo mundo com o mesmo login e mesma senha. São esses ideias que vocês ainda não têm e vocês irão receber. Ok? A promessa é que isso aconteça já na próxima segunda-feira. Certo? Basicamente, essa minha explanação aqui é por título do registro, da gravação, e aí nós já temos um caminho, assim,
de apropriação do material. Ok? Não consigo acessar, só para... Tá bem. Já tentei aqui. Outra coisa, Diga, Mayara. no módulo 2, não vai ter encontro síncrono, então? Vai ser... Não. Ah, tá, perfeito. Nós teremos encontro síncrono no módulo 1, no módulo 3 e no módulo 5. Ou seja, nós teremos 3 encontros síncronos ao longo do curso. Aquilo que eu vou mencionar para vocês, eu acho pela bolsista, que nós teremos encontros todas as quintas-feiras, aquilo é propaganda enganosa, gente. Certo? Lamentavelmente, é propaganda enganosa, tá? Não deveria ter sido disparada aquela informação. É um curso de curta duração. Sendo um curso de curta duração, nós temos esse formato terminal para dar conta das nossas atividades aqui. Mas nenhum problema, eu voltei de responder-nos, de fazer discussões assim em outros momentos não integrantes do curso. Certo? Vou tentar deixar claro que o nosso contato aqui, ele se estabelece como um ponto inicial e, eventualmente, nas aplicações, as intervenções, as dúvidas vão surgindo, as percepções de vocês quanto a uma eventual utilidade do assunto trabalhado com relação ao dia a dia de vocês, então eu tenho absoluto compromisso com relação à formação continuada de professores. Então fiquem absolutamente confortáveis para me procurar, mesmo diante do processo ter terminado, nosso curso ter chegado ao final. Okay? Mas no âmbito do curso são 20 horas, com 3 encontros síncronos e demais carga horária cumprida por vocês nas atividades que eu irei desenvolver, propor, encaminhar ao longo do tempo. Ok? Dito isso, vamos então fazer algumas discussões mais de cunho teórico. Tá? Essa é a nossa proposta de hoje. Então eu vou dividir minha tela aqui, para que eu consiga observá-los enquanto nós fizemos essas discussões iniciais. Deixa eu me ajustar aqui. Só confirmem se um conjunto de slides aqui está na área de trabalho de vocês. Vocês estão identificando com qualidade um conjunto de slides aqui, de título, atividade experimental problematizada, tudo certo? Sim. Tá, eu não vou dar F5 aqui porque eu quero ver vocês enquanto eu falo, tá bem? Até porque aquele compromisso que eu trouxe para vocês no começo, fiquem absolutamente confortáveis para fazer uso da palavra a qualquer tempo. Ok? Nós estamos aqui discutindo, trocando informações, desenvolvendo argumentos. Então, essa é a nossa proposta. Bem, então, um pouquinho aqui sobre minha formação. Eu tenho formação em Química, licenciatura, eu tenho mestrado em Química Inorgânica, e do mestrado em diante, ou seja, do doutorado para o pós-doutorado, eu migrei da área técnica, ou seja, da química de bancada, para um outro tipo de laboratório, que é o laboratório da educação básica, que é o laboratório da sala de aula. Meu doutorado e pós-doutorado eu fiz, então, voltado para a área do ensino, que é onde eu atuo hoje. O que é a área do ensino? A área do ensino é aquela área que, pretensiosamente, se propõe a ensinar como se ensinar química. Ou seja, olha só que pretensão essa minha. Eu, nos últimos 10 anos, ensino como se ensinar química, como se deve ensinar química. Essa é uma área voltada para o ensino, que a gente faz uma extensão também ao ensino de ciências, obviamente. Nós temos professores aqui que são de outras áreas de conhecimento. Bem, dito isso, nós temos aqui como compromisso fazer uma discussão que, na medida do possível, familiarize vocês com a AIP, Atividade Experimental Problematizada. Então, abrindo a nossa sigla, abrindo a sigla da AIP, vocês irão encontrar a atividade experimental problematizada, que tem um histórico bastante rico, bastante interessante, mas que no âmbito desse curso aqui não me cabe apresentá-lo, por conta da brevidade do curso. Mas o que é a AIP? O que é a atividade experimental problematizada? Bom, nós temos um compromisso, num primeiro momento, com a experimentação no ensino de ciências. Então, a AIP, ela está caracterizada como um processo. Ou seja, por que um processo? Porque ela não é apenas um planejamento, ela não é uma aula prática que você desenvolve, ela é um processo. E um processo visa acompanhar várias fases, desde o seu planejamento, chegando à sua mediação e terminando na sua avaliação. Então, o que nós nos preocupamos em trabalhar no âmbito da AIP? Um processo de inovação teórico-metodológica voltado ao planejamento, ou seja, eu pretendo desenvolver, eu pretendo planejar, eu pretendo estruturar uma atividade experimental voltada ao ensino de ciências, mas também
pensaríamos sobre o modo de mediar essa atividade experimental, o modo de mediar essa experimentação, bem como o modo de avaliar essa experimentação. E eu estenderia essas 3 dimensões para qualquer metodologia de ensino, gente. Se você tem uma metodologia de ensino de uso frequente, possivelmente, mesmo que na esfera da intuição, você já se questionou como um professor de sala de aula sobre esses 3 eixos, o eixo do planejamento, o eixo da mediação e o eixo da avaliação. Quando um desses eixos não está contemplado, possivelmente aquela metodologia de ensino ainda é carente com relação às minhas pretensões de que de um ensino haja a resultante da aprendizagem. Então, isso é a IP. A IP é essa proposta de um ensino experimental que enxergue a aprendizagem como compromisso terminal e contemple o eixo do planejamento, da mediação e da avaliação. Essa é uma proposta que foi desenvolvida por mim, junto com alguns colegas, no campo das ideias há bastante tempo, mas no campo das materialidades, no campo das publicações, há aproximadamente 10 anos. E nesses últimos 10 anos temos aplicado, trabalhado, ouvido, interpretado a IP sob diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas. E é o que a gente pretende que siga acontecendo junto a vocês também. Então, isso é a experimentação, num primeiro momento, no formato da IP. Nesse segundo slide aqui, eu estou trazendo as referências centrais, as primeiras referências que estruturam a proposta, que estruturam a mediação, que estruturam a avaliação da IP. Esse livro aqui de capa branca é o livro denominado Atividade Experimental Problematizada IP, 60 experimentações com foco no ensino de Química, da educação básica à universidade. Nós temos nesse livro os aspectos práticos da IP, ou seja, conforme o livro promete, nós temos experimentações, propostas experimentais no formato da IP, visando ali o ensino de Química. E no segundo livro, nós temos os aspectos teóricos da IP, as estruturas teóricas da IP. Qual é a razão pela qual a IP se configura do formato que se configura? Qual é a razão pela qual nós temos 2 eixos centrais na IP? Então, nós vamos encontrar essas respostas nessa segunda obra aqui, publicada pela Livraria da Física, identificada como Ensino Experimental de Ciências, uma proposta, atividade experimental problematizada. Então, ambos livros ainda estão disponíveis. Esse livro aqui, inclusive, chegou na 2ª edição recentemente, e irão estruturar o processo AIP desde a sua origem. Além disso, eu vou indicar para vocês outras referências ao longo das nossas discussões aqui, mas é importante marcar nesse slide aqui as 2 obras centrais, as 2 obras que originalmente apresentam a IP. Dito isso, nós temos hoje bastante satisfação em perceber, em abrir ali no Google, por exemplo, colocar no Google atividade experimental problematizada, colocar no Google a IP e sermos levados a aplicações da IP em outras universidades, em trabalhos de conclusão de curso, em artigos científicos, em apresentações de eventos, em projetos institucionais, ou seja, a IP hoje podemos colocar que ganhou vida própria, ou seja, a IP se desprendeu dos seus autores originais e está sendo levada em curso Brasil afora, inclusive fora do Brasil também, com base naquilo que pretendemos que acontecesse lá atrás, ou seja, uma proposta de um ensino experimental que contemple a sua mediação, que contemple a sua avaliação, mas que permita que o professor a interprete e a utilize a partir dessa sua interpretação, tendo em vista o nosso compromisso de desenvolver uma proposta aberta às intencionalidades do professor. Bem, saindo então um pouquinho da questão da IP para já retornarmos a ela de maneira bastante pormenorizada, nós temos aqui algumas problemáticas que a gente precisa apresentar, que a gente precisa discutir para darmos sentido à nossa fala com relação à IP. Algumas problemáticas severas no ensino de ciências envolvendo a experimentação, num primeiro momento, é quando essa experimentação não acontece, ou seja, é muito triste você receber professores, receber alunos, e perceber que esses professores muito pouco utilizam da experimentação, ou os alunos chegam no ensino superior, onde não tiveram nenhum contato com o eixo experimental com relação ao ensino de ciências. Ou seja, aqui nós temos uma problemática bastante complicada.
E a ciência, principalmente as ciências de educação básica, vamos pensar assim, ela precisa da experimentação, ela depende da experimentação para que tenhamos uma percepção mais profunda sobre o que é ciência, o que é a produção do conhecimento científico. Uma segunda dimensão de problemática é o modo pelo qual a experimentação acontece, quando ela acontece. Ou seja, quando a experimentação é desenvolvida. Nós ainda assim temos algumas problemáticas quando identificamos como essa experimentação chega aos ambientes educacionais. Ou seja, muitas vezes, de maneira bastante carente de suas metas, eu estou fazendo uso da experimentação objetivando o quê? Qual é o meu propósito em desenvolver um ensino experimental das ciências? E também com relação aos seus métodos, como a experimentação é desenvolvida, quando ela é desenvolvida. No âmbito da IP, nós vamos buscar, então, algumas reflexões sobre esse eixo aqui, de por que e de como a experimentação é desenvolvida. Bom, quando a gente fala sobre o propósito da experimentação, o propósito didático da experimentação, tomando em conta, levando em consideração aqueles professores que a utilizam, que desenvolvem a metodologia experimental das ciências, nós vamos identificar no primeiro momento que não há uma inteligibilidade, ou seja, muitas vezes a metodologia da experimentação, ela é levada em curso sem uma clareza do professor quanto ao que ela pode potencializar, o que ela pode promover. E aí nós vamos pensar sobre o propósito da experimentação. Eu, na minha experiência docente, na minha experiência profissional, desenvolvo uma aula prática sobre um determinado conteúdo com qual propósito? Qual é a minha intenção em fazer isso? Nós vamos responder essa questão aqui do propósito, da inteligibilidade, sobre alguns eixos. O primeiro eixo, com relação aos sujeitos. Eu posso buscar uma resposta de propósito do ensino experimental, tendo em vista o eixo dos sujeitos. Eventualmente, eu estou trabalhando a experimentação, buscando metodologias de ensino não tradicionais. E apenas isso, simplesmente isso. Eu estou convencido de que a experimentação é uma metodologia de ensino não tradicional, não convencional, e eu estou fazendo uso da experimentação diante deste cenário. Ou ainda, eu estou buscando articular conhecimentos anteriores a enfoques teóricos e experimentais da ciência, eu estou buscando desenvolver interesses, reter atenção, ou estimular raciocínios lógico-dedutivos, como ajustar, relacionar, tensionar conteúdos e percepções da natureza eminentemente experimental da ciência, como estou diante do cenário das habilidades e competências, valores e atitudes. Nós vamos perceber que quando fizemos esse tipo de questionamento para os professores, aparecem muitas vezes respostas como essas. Eu estou buscando trabalhar a experimentação tendo em vista as competências, tendo em vista uma relação de proximidade entre ciência e cotidiano, desenvolvimento talvez de valores e atitudes. Quando nós buscamos um segundo eixo, o eixo ciência, nós identificamos outras possibilidades de uso da experimentação. O meu propósito de trabalho com a experimentação pode ser produzir conhecimento científico. Ou eu posso pensar que via experimentação eu ilustro teorias, princípios, conceitos, sendo esse o meu propósito de trabalho experimental. Ou eu estou focado no modelo indutivista, ou seja, eu estou indo ao laboratório verificar hipóteses que já foram construídas teoricamente. Ou ainda, eu estou buscando o modelo falsificacionista, que é aquele modelo que vai refutar hipóteses. Ou ainda, introduzir os sujeitos aos métodos da ciência, ou seja, aquelas etapas preconizadas no método científico, como observação, hipótese, experimentação, teoria. Eventualmente, é essa a minha percepção no trabalhar pedagogicamente a ciência a nível experimental. Utilizar a experimentação como validação de teorias científicas. Estou convencido que qualquer teoria é comprovada em laboratório, ou o laboratório é o grande tribunal para validação dessas minhas teorias científicas, ou ainda a minha intenção, o que aparece muito na fala dos professores, é aproximar ciência e cotidiano. Ou seja, via experimentação, eu posso desenvolver estratégias bastante contundentes, capazes de aproximar ciência, aquela ciência muitas vezes de sala de aula, teórica, conceitual, classificatória,
e a realidade concreta, cotidiana, vivencial dos alunos. Então, essa seria uma segunda dimensão de resposta ao porquê se usar da metodologia da experimentação em sala de aula no ensino de ciências. Bom, com relação à IP, nós vamos também responder essa questão. Ou seja, o propósito de usar da IP, ou seja, o propósito de usar da experimentação no formato da IP, ela visa alcançar tanto a dimensão do ensino como a dimensão da aprendizagem. Isso significa que, em AEP, nós intencionamos qualificar o processo de ensino, ou seja, diversificar modos de ensinar, diversificar modos de trabalhar informações, modos de sistematizar informações, de trabalhar procedimentos, ou seja, quando nós estamos pensando na ação do professor, nós estamos aqui focados na ação do ensinar. Então, a EP, potencialmente, ela qualifica o processo do ensino. No qualificar o processo do ensino, ela amplia potencialidades de aprendizagem. Diante disso, a EP tem esse compromisso tanto com a dimensão do ensinar como do aprender. Então, esse é o nosso propósito, em detrimento a todas aquelas possibilidades que eu trouxe nos slides anteriores. Esse é o propósito central da EP. Enxergar o processo de ensino como absolutamente contributivo via EP e, a partir dessa contribuição do processo do ensino, favorecer que os sujeitos aprendam de modo diferenciado, conforme a gente vai discutir ao longo desse encontro. Bom, e aqui nós temos algumas problemáticas quando a experimentação é desenvolvida. Diante desse cenário que a experimentação é desenvolvida, que a experimentação é levada aos laboratórios, aos ambientes de prática, nós percebemos algumas problemáticas muito naturais, muito corriqueiras, e que aparecem na literatura correlata, ou seja, as pessoas que estudam, que pesquisam, que escrevem a experimentação vão apresentar algumas reduções usuais, ou seja, alguns obstáculos pelos quais a experimentação pode muito pouco contribuir ao ensino e menos ainda à aprendizagem. Quais são essas problemáticas? Dentre outras que eu poderia elencar aqui, eu trouxe a primeira como uma sequência de procedimentos estereotipados, uma série de etapas a serem cumpridas, ou seja, aquela experimentação que leva os alunos ao laboratório, onde esses alunos percebem-se como sujeitos que cumprem etapas, sujeitos que cumprem metas, sujeitos que exercitam algumas etapas, algumas ações, muitas vezes sem um entendimento claro, sofisticado, sobre o que permeia cada uma dessas etapas. Então, esse é o primeiro ponto a ser pensado. Experimentação a nível pedagógico, quando eu tenho compromissos em ensinar e aprender, é apenas cumprir um conjunto de etapas, algoritmicamente, desenvolver um protocolo em laboratório, é algo para ser pensado, para ser refletido. Uma segunda problemática é com relação às insuficiências teóricas ou técnicas. Isso significa que eu estou em laboratório desenvolvendo um determinado conteúdo, desenvolvendo um determinado procedimento e eu não tenho um domínio teórico sobre aquele assunto. Ou seja, eu estou diante de um cenário onde se pede para classificar misturas e eu não tenho uma clareza teórica sobre aquele processo. Isso vai dificultar muito o entendimento sobre aquilo que está acontecendo no laboratório. Ou ainda, a natureza técnica do procedimento. Eu preciso desenvolver um procedimento em laboratório, no âmbito da filtração, por exemplo, no âmbito da decantação, e eu não tenho um entendimento técnico sobre o procedimento associado. Eu vou gastar muito tempo explicando para o aluno como manipular um material, como operar um equipamento, e às vezes todo esse aparato técnico se sobrepõe ao objetivo central do processo, que é a aprendizagem. Então, são insuficiências que dificultam muito o processo da compreensão. Insuficiências teóricas com relação aos conteúdos de suporte, insuficiências técnicas com relação à operação que é levada à sala de aula, ou ao laboratório, ou ao ambiente de prática. Uma terceira problemática, uma terceira redução é a centralidade na observação, edição, anotação e classificação. Os alunos passam todo o tempo em laboratório ocupando-se com esse tipo de
atividade. Ele está observando, ele está medindo, ele está anotando, registrando, escrevendo, mas ele não discute, ele não reflete, ele não busca conhecimento teórico, ele não busca um contraste com aquilo que está sendo feito e outras possibilidades que a experimentação potencialmente pode oferecer. Ponto 4, inexistência de momentos de sistematização, ou seja, precisamos em algum momento escrever, em algum momento organizar informações. Isso faz parte do processo experimental. E também precisamos encontrar momentos de socialização, ou seja, em algum momento ou em alguns momentos, os alunos precisam socializar entre eles, com o professor, trocar informações, trocar experiências, tanto durante a experimentação como pós-experimento. Professores de sala de aula, quem de nós já não conduziu uma atividade prática, uma atividade experimental, onde lá no final do processo percebeu que o tempo estava passando, que o período estava terminando e a gente precisava acelerar o processo. E a experimentação termina por si mesma, ou seja, você não recupera teoricamente, a nível de reflexão, aquilo que foi desenvolvido ao longo do percurso. Uma quinta problemática, dicotomia, ou seja, separação entre uma teoria e prática. A teoria como sendo uma coisa, a prática como sendo outra, e muitas vezes ambas desvinculadas. A teoria não pode ser percebida como complementar à prática. A prática não deve ser percebida como complementar à teoria. A gente falando sobre ciência, sobre ensino de ciências, a gente está falando sobre um conjunto de conhecimento que demanda olhares teóricos e olhares práticos, mas cujo propósito é o mesmo. O propósito é aprender ciência. E a teoria é um elemento facilitador da aprendizagem, a teoria é um elemento que favorece a aprendizagem, melhor dizendo, a prática também é um elemento que favorece a aprendizagem. Quando ambas estão associadas, eu ganho em qualidade. Quando há uma separação, uma dicotomia, uma fragmentação entre uma e outra, eu perco, sem nenhuma dúvida, em qualidade. O ponto 6 aqui, como ainda uma problemática no uso da experimentação, é uma visão ingênua do aprendizado científico, ou seja, que o conhecimento é elaborado espontaneamente e individualmente por meio do senso comum, que basta o aluno ir ao laboratório, desenvolver uma prática, desenvolver um ensaio, resolver um exercício pós aquela prática e o conhecimento é desenvolvido. Ou seja, isso é uma visão bastante ingênua da propositura científica. Deixa eu só verificar uma questão aqui, gente. Bem, então nós temos essas perspectivas. E o ponto 7, o ponto 7º aqui, é justamente onde se aplica, onde entra a perspectiva da AIP. A AIP visa resolver uma problemática absolutamente corrente no ensino das ciências, que é a inexistência de uma sistematização teórico-metodológica subsidiada por fundamentos pedagógicos e epistemológicos. A experimentação que é desenvolvida, que é mediada, ou seja, aplicada, e que é avaliada, muitas vezes desvinculada de pressupostos pedagógicos e epistemológicos. Quais são os fundamentos, os pressupostos do âmbito pedagógico? São aqueles fundamentos que me levam a entender a experimentação como uma metodologia de ensino que enxergue a aprendizagem, que vise favorecer a aprendizagem. Então, esse é um ponto importantíssimo nesse cenário. Uma metodologia de ensino pretendida a nível de geração de aprendizagens, potencialidade de aprendizagens, ela precisa estar vinculada ao que nós conhecemos hoje sobre o fenômeno da aprendizagem. E, além disso, como estamos falando do ensino de ciências, nós precisamos também encontrar fundamentos epistemológicos, ou seja, fundamentos epistemológicos me levarão a desenvolver uma imagem científica, uma construção de um conhecimento científico que repercuta uma imagem de uma ciência que contribua com o dia a dia das pessoas, uma ciência que não seja comprobatória, uma ciência que não seja tomada como verdadeira,
uma ciência como não presa a fatos, a evidências, a verificações. Quando nós estamos diante de um cenário onde, em pleno século XXI, nós temos dificuldade em campanhas de vacinação, por exemplo, é que nós estamos percebendo que a ciência da sala de aula muito pouco dialoga com a ciência do mundo real, com a ciência da vida real. Então, onde eu encontraria respostas que me levarão a discutir uma ciência que seja contundente aos impactos sociais? Em fundamentos epistemológicos. E isso valeria para outras metodologias também. Identificar fundamentos pedagógicos, quando o meu compromisso é em ensinar, evidenciar fundamentos epistemológicos, quando o meu compromisso é trabalhar um conhecimento científico não preso, não restrito a conteúdos de ciência, mas também que leve os sujeitos a pensar criticamente, a pensar sobre os propósitos da ciência para o seu dia a dia. Então, a IP, ela vai buscar essas duas fontes aqui. Vocês encontrarão um capítulo que trabalha os conteúdos, os objetos, as dimensões pedagógicas, e um segundo que trabalha os objetos, as dimensões de natureza epistemológica. Bem, então, diante disso, nós começamos a estruturar a atividade experimental problematizada. Nós começamos a organizar elementos, num primeiro momento, elementos teóricos, que virão a serem apresentados como estruturas fundantes da atividade experimental problematizada da IP. Diante disso, temos aqui a promessa de um fundamento pedagógico e a promessa de um fundamento epistemológico. Qual é o fundamento pedagógico que a teoria, que a IP utiliza? É a teoria da aprendizagem significativa. De muitos outros fundamentos pedagógicos ou filosofias pedagógicas, a gente poderia utilizar, por exemplo, Piaget, poderia utilizar Vygotsky, poderia pensar em Freire, poderia pensar em outros aspectos pedagógicos, mas nós vamos utilizar, no âmbito da teoria da IP, nós vamos utilizar a teoria da aprendizagem significativa, que possivelmente, ou há uma possibilidade de vocês não terem tido contato com ela até então, recomendo profundamente que vocês façam isso, caso vocês percebam alguma nuance de relacionalidade entre os fundamentos que eu vou trabalhar com vocês junto no âmbito da teoria com o dia a dia de sala de aula de vocês. Então, o subsídio pedagógico é aquele subsídio teórico que vai me levar a questionar o processo de ensino, quando esse processo de ensino visa o alcance da aprendizagem. E como subsídio epistemológico, nós utilizaremos da epistemologia de Thomas Kuhn. Dentre outros sujeitos, dentre outros autores que no século XX escreveram sobre ciência, a partir de um cunho filosófico, a partir de um cunho epistemológico, o que é ciência, como se produz conhecimento científico, a ciência comprova, a ciência não comprova, a ciência é verdadeira, não é verdadeira. Então, Thomas Kuhn é o epistemólogo que estrutura a percepção que nós temos sobre ciência no âmbito da experimentação. E diante desses subsídios aqui, que muito brevemente eu vou apresentá-los a vocês, nós iremos estruturar a AIP. Então, vamos concentrar ainda nesse encontro a atenção ao subsídio pedagógico, ao subsídio epistemológico, para que nos próximos encontros nós venhamos a concentrar esforços de atenção aqui no âmbito da estrutura da AIP. Ok? Gente, alguma pergunta, alguma questão até o momento? Todos bem? Todos comigo ainda? Professor, a aula gravada ela vai ser disponibilizada para a gente? Será disponibilizada via Moodle. Assim como qualquer outro material. Qualquer outro material que eu faça referência aqui, a gente vai fazer o possível para disponibilizar todo o material via Moodle, lá naquela mesma página que eu mostrei para vocês. Perfeito, obrigado. Beleza. Então, falaremos um pouquinho sobre o subsídio pedagógico, seguido pelo subsídio epistemológico. Esse é o nosso compromisso ainda na noite de hoje. Bom, com relação ao subsídio pedagógico, ou seja, o meu interesse aqui, ao falar sobre o subsídio pedagógico, é refletir sobre os processos do ensinar
e aprender. Ou seja, ensinar e aprender. Esse é o meu compromisso no trabalhar a IP. Eu estou elaborando, mediando e avaliando uma IP sob esses dois compromissos. Compromisso de ensinar e compromisso de aprender. No âmbito da IP, nós vamos entender a experimentação como um instrumento para elaboração de um material potencialmente lógico para ensinar. Então, quando falamos sobre ensinar, via a EP, nós estamos estruturando objetos de conhecimento a partir de uma estrutura lógica, a partir de uma estrutura coerente. Nós iremos desenvolver uma experimentação que esteja calcada, que esteja estruturada sob a logicidade. E ainda vamos visar a perspectiva do aprender, buscando favorecer a predisposição do sujeito em aprender, diante de alguns pressupostos que eu vou trabalhar com vocês no âmbito da teoria da aprendizagem significativa. Eu vou trabalhar não, que eu vou mencionar, tendo em vista o nosso curto período de tempo aqui. Ok? Bem, dito isso, a teoria da aprendizagem significativa ela tem alguns livros de referência, algumas obras de referência, tá? Conforme foi perguntado agora, eu vou deixar todo o material disponibilizado, então vocês terão acesso às referências, aos títulos dos materiais. Então, nós temos David Alsop como uma referência originária da teoria da aprendizagem significativa. Uma teoria elaborada na década de 60, 70. Você percebe que quase tudo na educação é atual, né? É bastante atual. Estou falando de uma teoria da década de 60, 70, que está hoje absolutamente em voga nos centros educacionais, nos universos, nas academias, Brasil afora e no exterior também. Ok? Além das bases originais, além das obras originais de David Alsop, alguns autores brasileiros também escrevem, também publicam sobre a IP, destacando-se Marco Antônio Moreira. Marco Antônio Moreira, um físico da URGS, tem nas últimas décadas escrito, publicado, apresentado muitos trabalhos, muitos assuntos versando sobre a atividade experimental problematizada. O nosso compromisso aqui, ele não é detalhar a atividade experimental problematizada, mas encontrar no âmbito da atividade experimental problematizada quais princípios, quais assuntos, quais propósitos especificamente estão atrelados à IP, pensando que a gente está invertendo esse processo de apropriação. Nós estamos trabalhando a IP e estamos, no âmbito da IP, buscando, no primeiro momento, caracterizar o eixo pedagógico. Aí nós temos a clareza sobre a IP, no âmbito da teoria da aprendizagem significativa. Diante disso, o que, no âmbito da teoria da aprendizagem significativa, nos é central, nos é caro para identificar os princípios que serão empregados lá pela atividade experimental problematizada. O primeiro deles é que a aprendizagem significativa, ela diferencia o processo do ensinar do processo do aprender, conforme eu já anunciei para vocês. Ou seja, o ensinar é diferente do aprender, e eu não posso considerá-los como uma relação causa e efeito, como uma relação de naturalidade. Ou seja, a aprendizagem não é uma consequência do ensino. Eu posso desenvolver uma ação de ensino que não resulte no processo da aprendizagem, que não tenha como resultante a aprendizagem. Ingenuamente, eu vou entender que de todo o ensino resulta a aprendizagem. Essa teoria vai apresentar que não, vai justificar que não. Ensinar é uma atribuição própria do professor. Quando esse professor, a partir de um objeto de conhecimento, desenvolve logicidade, desenvolve coerência. Então, o que é ensinar, sob o ponto de vista da teoria da aprendizagem significativa? Ensinar é, diante de um objeto de conhecimento, como, por exemplo, fotossíntese, como, por exemplo, efeito estufa, como, por exemplo, inversão térmica, como, por exemplo, termoquímica, ciclo do nitrogênio, ou seja, eu estou diante de um objeto de conhecimento e eu pretendo desenvolver logicidade sobre esse objeto de conhecimento, tornar esse objeto de conhecimento lógico, coerente, compreensível. Então, essa é a ação do ensinar. Contudo, dessa ação do ensinar, eu não garanto aprendizagens. Não nos cabe, como professores, encontrar dimensões que nos levem à garantia da aprendizagem. Ou seja,
muitas vezes do ensino não há a resultante da aprendizagem, porque o aprender, ele demanda uma outra dimensão. Aprender é uma atribuição do aluno. Quando o aluno, a partir desse significado lógico desenvolvido pelo professor, desenvolve um significado psicológico, ou seja, ele desenvolve uma construção particular, pessoal, idiosincrática sobre aquilo que foi discutido pelo professor. E, às vezes, quando o aluno representa para o professor, devolve ao professor as mesmas palavras que esse professor utilizou para caracterizar um objeto de conhecimento, muito possivelmente esse aluno não aprendeu significativamente, porque ele não construiu uma percepção própria sobre aquele objeto de conhecimento. Então, são questões assim a se pensar. Nem todo o ensino resulta em aprendizagens e nem toda aprendizagem depende de um processo de ensino. Nós, muitas vezes, iremos aprender princípios, conceitos, sem depender de um movimento de ensinar, de um movimento de ensino. Ou seja, existem vários meios de você aprender sem a dependência de um processo de ensinar. Ao mesmo passo, existem muitos momentos que você, lamentavelmente, irá ensinar e você não alcançará o resultado da aprendizagem. Então, essa é a primeira distinção, a primeira caracterização, o primeiro princípio de suma importância que nós precisamos entender para mais tarde identificarmos no âmbito da IP no que esse princípio será aplicado, será entendido, será percebido. Então, essa é, digamos, o eixo central no âmbito da teoria da aprendizagem educativa, que faz uma diferença muito grande em sala de aula, quando você percebe que, muitas vezes, o processo resultante do ensinar, que é a aprendizagem, não está nas mãos do professor. Não cabe ao professor, mas cabe sim ao professor qualificar esse processo de ensino a ponto de identificar indícios de aprendizagem. Mas ensinar é uma coisa, aprender é outra. Ensinar está, digamos, à atribuição do professor, aprender está à atribuição do aluno. Dito isso, gente, muitas vezes eu tenho feito uma crítica contundente nas minhas falas, que normalmente todas as nossas ações, todas as nossas reflexões, nossas escritas, nossas vivências, elas estão no domínio do ensinar. Ou seja, muito se fala em ensino de metodologias de ensino, estratégias de ensino, ensino de ciências e por aí vai. E muitas vezes, muito pouco se trabalha a perspectiva da aprendizagem. Quando isso acontece, você normalmente está ingenuamente supondo que de um ensino há a resultante da aprendizagem. E isso não ocorre. Isso não se dá no mundo real. Ok? Diante desse cenário, para que eu qualifique o processo do ensino, eu preciso entender sobre a aprendizagem. Porque eu estou ensinando para quê? Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo terminal do processo de ensino? O meu objetivo terminal do processo de ensino, esse terminal entre aspas, é alcançar a aprendizagem, é favorecer a aprendizagem. Diante disso, quanto mais eu conhecer sobre o processo da aprendizagem, potencialmente, com mais qualidade, eu irei desenvolver o meu processo de ensinar. Então, são questões que estão atreladas, mas desde que o professor compreenda de que, primeiro, o processo de ensinar não deve ser visto como terminal, porque ensinar fica à guarda, fica à restrição do professor. O meu processo terminal, vamos usar de novo esse termo, é com relação à aprendizagem. Para isso, eu preciso entender sobre o processo da aprendizagem para que vise a qualificar a minha ação de ensinar. Bem, outro princípio importante no âmbito da teoria da aprendizagem educativa, que nós iremos encontrar lá na estrutura da IP, são com relação às condições de aprendizagem significativa. E a teoria é muito clara quando apresenta 3 condições como imperativas à aprendizagem. E essas condições, o próprio termo nos remete àquilo que não é negociável. Uma condição é algo que não é negociável. Ou seja, uma condição ou ela é satisfeita ou não. No âmbito da teoria da aprendizagem educativa, nós temos 3 condições à aprendizagem. Quando o aluno
Quando uma dessas condições não for satisfeita, não estiver satisfeita, o aluno não aprenderá de modo significativo. Ele poderá reter informações sobre um determinado tempo, sobre um período curto, devolver essas informações, mas ao ponto de não utilizá-las, de não operá-las, ele irá esquecer. Ou seja, aprender de modo significativo é a perturbação na estrutura cognitiva do aluno. É a perturbação que, em tendência, ela é duradoura. Virtualmente, ela é duradoura. Diante disso, do que depende a aprendizagem significativa? De uma primeira, de uma terceira, de uma segunda e de uma terceira condições. A primeira delas é o que a teoria apresenta como estrutura cognitiva específica. Ou seja, o conhecimento prévio. Todo o aprendizado ocorre a partir daquilo que o aluno já sabe. Essa é a condição, talvez, que estruture as duas próximas. O conhecimento se dá a partir de algo que eu já conheça previamente. Você, por exemplo, ensinar sobre radioatividade para alunos que desconhecem estrutura atômica implicará, no máximo, em uma memorização sobre alguns princípios, alguns aspectos operacionais da radioatividade. Mas um entendimento sofisticado, um entendimento profundo, um entendimento que leve a perturbações cognitivas, a alterações de redes neuronais, ela depende de um conhecimento prévio, de um conhecimento anterior. Então, essa é a primeira condição que vamos entender que está próxima ao professor. Identificar esse conhecimento prévio. Criar condições para que o próprio aluno perceba o que ele sabe sobre um assunto, quais são as informações iniciais que ele tem sobre um determinado assunto que eu pretenda desenvolver com profundidade no decorrer do tempo. Segunda condição é com relação ao material potencialmente significativo. Ou seja, na segunda condição, nós temos propriamente o ato do ensinar, a estrutura de aula, o planejamento didático-pedagógico do professor. Nessa segunda condição, nós iremos estruturar a nossa abordagem, a nossa intervenção. É propriamente o modo pelo qual o professor opera o seu objeto de conhecimento em sala de aula. O modo pelo qual ele desenvolve essa logicidade sobre o objeto de conhecimento está aqui atrelada nessa segunda condição. Por exemplo, eu posso identificar conhecimentos prévios, o aluno pode dispor na sua estrutura cognitiva de informações iniciais sobre o assunto, mas a minha abordagem não favorecer uma coerência, não ter uma clareza adequada, ser uma abordagem conturbada, uma abordagem que não desenvolva uma logicidade, ou seja, eu estou diante de um cenário que não favorece a segunda condição, ou que não contempla essa segunda condição. Basta conhecimento prévio, basta um conhecimento anterior, basta uma abordagem didática rica, sofisticada? Não. Ainda assim, nós precisamos de uma terceira condição. E essa terceira condição, podemos supor, que é aquela que está mais distante do alcance do professor, que é a predisposição do sujeito em aprender. Um sujeito que não desenvolve uma predisposição em aprender, um sujeito que não desenvolve uma intencionalidade em aprender, ele não aprenderá a nível de aprendizagem significativa. Ou seja, não há fórmula para você ensinar alguém que não tenha interesse em aprender. Isso vale para mim, isso vale para a Maiara, isso vale para o Danilo, isso vale para os nossos alunos. Se em determinado momento o nosso aluno não tem uma predisposição, não está intencionado a aprender, ele não aprenderá. Isso aqui não cabe ao professor, sob domínio, não está sob domínio do professor, obviamente, mas nós temos aqui duas condições que podemos entender que, ao qualificá-las, nós conseguimos favorecer para que essa terceira condição aconteça também. Favorecer não é garantir, obviamente. Então, esses são princípios de suma importância que nós iremos encontrar no âmbito da AIP. Tanto o que é ensinar e o que é aprender, como do que depende a aprendizagem significativa, ou seja, do que depende aquela aprendizagem que muda a estrutura do cérebro humano. Talvez vocês não tenham
lido sobre o assunto, talvez vocês não tenham se aprofundado sobre o assunto, mas aprender a nível significativo, hoje, há fortes evidências de que altera o cérebro humano. Nós temos como mapear isso. Aprender algo de modo significativo acarreta e demanda uma perturbação a nível cognitivo, a nível de células, a nível de sinapses neuronais. Em síntese, aprender modifica o cérebro de quem aprende. E essa modificação ela não está na esfera da metafísica, ela está na esfera da organização, está na esfera da estrutura física do cérebro humano. Uma ressonância magnética funcional, por exemplo, de um sujeito que desconhece um assunto, é completamente diferente desse mesmo sujeito a partir do conhecimento que ele tem sobre um assunto. Então, falando sobre isso, nós estamos discutindo o que há de mais atualizado com relação à aprendizagem significativa. Bem, gente, alguma pergunta sobre o assunto? Alguma questão? Estamos diante desse cenário, não caracterizando, mas apresentando de modo panorâmico alguns elementos desse eixo pedagógico da IP, que é a teoria da aprendizagem significativa, para, então, passarmos ao segundo eixo, que é o subsídio epistemológico. Então, tratando desse primeiro eixo, teoria da aprendizagem significativa, visto que não cabe aqui fazer aprofundamentos, fazer discussões mais amplas, mas sobre o que eu fiz referência, sobre o que eu trouxe. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer pontuar alguma coisa? Tranquilos? Tranquilas? Tudo certo? Diga, Eliane, fica à vontade. Sabe que o que a gente nota bastante em sala de aula, assim, ó, nós tivemos bastante trocas de professores, tanto de todas as disciplinas, assim. Então, o que um professor modifica do outro? O cativar o aluno. Quando aí eles reclamam, aquele aluno ali não consegue, não quer nada com nada, não tá nem aí. Aí troca o professor, vem outro professor. E o professor cativa aquele aluno, ele se interessa por aquilo ali e ele aprende, ele muda. E nem é mais aquele aluno que não queria mais nada com nada. Então, tudo isso depende do professor também. O professor ele é um agente absolutamente fundamental para qualquer transformação pedagógica, Eliane. Absolutamente fundamental para qualquer operação de pressuposto pedagógico. Esse é um sujeito que poderá fazer diferença em sala de aula, sem nenhuma dúvida. E quanto mais esse professor conhecer sobre o fenômeno natural da aprendizagem, com mais qualidade ele desenvolverá o seu processo de ensino. Mas concordo profundamente com você. Mais alguma questão? Mais alguma questão a ser colocada aqui, gente? Vinícius? Desculpem, eu acabei tendo que desligar a câmera, porque meus filhos estão aqui, daí volta e meia passam atrás, aí fica só essa questão, uma questão logística aqui. Eu concordo, se a professora permitiu, eu concordo em parte com ela, tá? Eu entendo que o professor, ele tem essa questão de cativar, mas acontece algumas situações, pelo menos aqui no estado, né, onde o desinteresse dos alunos tem sido cada vez mais gritante, assim. O que acontece? Eu, juntamente com outra professora, nós somos aqueles professores que tentam fazer algumas coisas novas, tentamos implementar, por exemplo, feiras de ciências, tentar realmente atrair eles para um mundo mais científico, digamos assim, até porque, né, o ensino está mudando, né, principalmente esse novo ensino médio gaúcho aí, que particularmente eu tenho críticas, enfim, mas não é essa questão, né, para tentar tornar o aluno cada vez mais protagonista do seu futuro, digamos assim, né. Só que acontece várias vezes que a gente planeja, a gente monta, e vários alunos, por diversas vezes comigo, com a professora, muitas vezes eles pedem aula tradicional, né, eles chegam assim, pedem, professor, passa no quadro, professor, faz o questionário, professor, sabe, eles estão atrelados a algumas situações ainda que
se torna bem complicado, que era daqui a pouco, né, a forma como a gente foi ensinado, né, lá antigamente, assim. Eu sei que o professor André, ele tem a visão da faculdade, é uma visão totalmente diferente do ensino básico, mas ele tem experiência, obviamente, mas eu tive conversando com alguns professores aqui da universidade, onde eles têm algumas cadeiras na parte da licenciatura, principalmente a biologia, tá? E eles me escolheram, por exemplo, eu conhecia uma menina que estava fazendo a graduação novamente, a menina já tinha doutorado e voltou para fazer a licenciatura ali para complementação, assim, né? E ela me escolheu nessa cadeira e eles tinham que escolher uma escola, montar um projeto didático e que eles doariam para essa escola. Então ela me escolheu, fez um projeto bem legal ali na questão celular, eu ajudei ela a pensar o projeto, enfim. E aí no dia da feira lá na escola eu fui e tive conversando com o professor da faculdade, que era também professor da minha época que eu estava lá. E aí nós chegamos a duas conclusões, assim, né, basicamente. A gente está preparando mal, vou ser bem sincero, a gente enquanto educação básica, só que a educação superior também não tá se fazendo também presente no sentido, porque quando o aluno chega para estagiar com a gente, né, o cara da faculdade, o aluno não tem esse futuro profissional, ele não tem postura em sala de aula muitas vezes e não tem conhecimento da matéria que ele tá ministrando, assim. Então, eu acho que é meio que um ciclo vicioso, assim, sabe? Então, a gente está com bastante problema no sentido tanto na base, que a gente está formando, quanto quem está saindo da faculdade aí, né? Então, é complicado. E os alunos, cada vez mais, eles têm se demonstrado, não sei se é uma questão do Estado, enfim, eu já dei aula em escola particular, já dei aula em município, em Candiota, eu dei aula numa escola municipal da zona rural aí, e no Estado eu vejo mais isso, o desinteresse. Na escola particular fizeram uma pressão, os pais fizeram uma pressão para me tirar, porque eu era aquele aluno, aquele professor que eu ensino muito por mapa mental. Meu quadro, dificilmente tu vai ver o quadro do início ao fim escrito, entendeu? Eu construo um raciocínio, tento construir um raciocínio com eles ao longo da aula. Só que os pais fizeram uma pressão porque eles queriam que eu desse os questionários para o aluno, entendeu? Aquele eixo mais tradicional. Então, eu acho que é uma dificuldade que a gente tem em sala de aula, em saber de como cativar eles. E o professor, eu concordo com a professora, realmente, que o professor, né, tem um papel fundamental, mas hoje em dia, será que o aluno quer ser cativado ou ele quer simplesmente concluir essa etapa que para ele é tão maçante? Fica aqui a minha reflexão nesse sentido, assim, desculpa me prolongar, tá? Maiara? A pouca experiência que eu tenho, e referente ao relato de ambos, os dois, Vinícius e Eliane, os alunos, eles querem cumprir horas. Ontem até a gente teve reunião do estágio e eles estão lá porque o pai obriga, né? Porque tem uns que são jogadores de futebol, então eles precisam ter um bom desempenho na escola ainda para garantir a bolsa no clube de futebol. Isso é bem complicado. Porque, ao meu ver, aqui, a gente faz uma preparação de planos de aula para inserir na aula. E eles preferem mesmo que passe no quadro, porque nem todos copiam em partes, né? E a experimentação, esse negócio mais científico, essa vivência, tem que ser mais com a presença deles. E enquanto tu tá escrevendo no quadro, eles estão ali copiando ou fazendo o que estão copiando e nem estão. Quando é alguma coisa mais prática, eles precisam colocar a mão na massa. É essa carência que tem. E a qualidade do aprendizado deles, na verdade, a predisposição que eles têm para aprender não é igual a que a gente tinha quando a gente estudava. E outra, se tu for passar toda a quantidade de conteúdo no quadro que a gente copiava quando a gente estudava na educação básica, eles não vou usar a palavra aguentar, porque está bem diferente essa predisposição deles de fazer a diferença. Acho que é isso também.
Muito bem, valorosas reflexões. Não poderia explorá-las aqui conforme eu gostaria, mas eu quero endossar que a experimentação, particularmente com relação à AIP, é uma estratégia bastante rica, bastante interessante para que você consiga desenvolver algumas características, algumas atitudes, algumas condutas que normalmente você não consegue desenvolver com o ensino, digamos, mais convencional ou mesmo um ensino experimental que não supra algumas perspectivas, alguns interesses do aluno, que não os leve a refletir, que não os leve a discutir, que não os leve a produzir saberes a partir de um conhecimento anterior, certo? Então, são questões assim que a gente vai caracterizando ao longo do tempo, mas eu estou absolutamente próximo a essas dificuldades, a essas questões que em todo momento, em todas as formações, nos chegam a nível dessas reflexões, tá? Gente, então, vamos aqui dar uma pinceladinha com relação ao subsídio epistemológico. Lembrando que no subsídio epistemológico nós iremos encontrar alguns argumentos que nos levem a caracterizar um ensino experimental não apenas comprometido em ensinar conteúdos de ciência, mas também em ensinar ciência. O que é ciência? O que é conhecimento científico? O que é pensar cientificamente? O que é tomar decisões cientificamente fundamentadas? Então, diante desse cenário, nós iremos identificar alguns argumentos a partir dos quais a IP irá utilizar como sua estrutura organizacional. Certo? Sem me adentrar muito neles aqui, nós utilizamos da epistemologia de Thomas Kuhn para suprir essas intenções, esses interesses, tratando da integração entre teoria e experimentação, tratando de uma relacionalidade que não visa nenhum modelo indutivista, nenhum modelo falsificacionista, mas que integra teoria científica, problemas, a partir de um planejamento experimental. De maneira bastante direta, bastante sucinta, nós não vamos desenvolver um processo experimental com um foco exclusivo no resultado ou naquilo que o aluno entregará ao final da atividade, mas o processo, a condução, as escolhas, aquilo que é desenvolvido no decorrer da atividade, pedagogicamente falando, é muito mais salutar do que o seu resultado. Então, basicamente, nesse conjunto de elementos que nós iremos identificar em Thomas Kuhn alguns princípios de interesse no âmbito do ensino experimental. Então, aqui eu estou apresentando alguns livros, algumas obras que marcam a epistemologia de Thomas Kuhn, e basicamente aqui alguns conceitos que irão ser recuperados no âmbito da AIP. Tendo esses conceitos aqui que eu estou mostrando nesse infográfico, tá? Vamos pensar em um conhecimento científico não preso a verdades, um conhecimento científico não determinista, um conhecimento científico que abre possibilidades de que os sujeitos construam uma percepção crítica, pessoal, particular sobre um objeto de conhecimento. Trazendo esse argumento aqui para o âmbito do ensino experimental das ciências, conforme eu já mencionei, muito me interessa a questão pela qual o aluno justifica o seu resultado, do que propriamente o resultado. Ou seja, normalmente, no desenvolver uma experimentação, eu, como professor, tenho uma expectativa. Mas chegar a essa expectativa, apresentar essa expectativa, sem um embasamento teórico capaz de justificá-la, muito possivelmente não representou em uma produção de um conhecimento científico que leve o sujeito à aprendizagem. Então, irei explorar um pouquinho mais esses mapas conceituais, esse infográfico no nosso próximo encontro. Mas já quero adiantar que, basicamente, a epistemologia de Thomas Kuhn, quando é utilizada no âmbito da IP, ela vai beber dessa fonte, ela vai encontrar desses princípios, de um conhecimento científico não preso às verdades, ao determinismo, mas um conhecimento científico que leve o sujeito que desenvolve a um posicionamento crítico, a um posicionamento capaz de defender os seus próprios argumentos e, no âmbito do laboratório, a justificar a razão pela qual ele toma algumas escolhas em detrimento a outras.
Então, essa é a proposta no âmbito da epistemologia de Thomas Kuhn. Muito bem, deixe-me voltar para cá. Já me aproximando aqui dos momentos finais, tendo em vista a gente não prolongar os nossos encontros síncronos. Parando a apresentação, só para que eu apresente para vocês novamente, compartilhe minha tela e leve vocês novamente o encaminhamento, ou seja, aquilo que eu espero que vocês desenvolvam desse encontro para o nosso próximo encontro, para o nosso bloco 3. Então, vamos aqui compartilhar. Compartilhando tela inteira aqui. Ok, então, lá no Moodle, novamente, vamos entender que no cronograma do curso, nós estamos concluindo o bloco 1, onde eu estou ainda falando sobre aspectos introdutórios sobre EEP, e o bloco 2 é o bloco de vocês, é o bloco em que vocês, no seu tempo, obviamente, anteriormente ao dia 17/10, mas no seu tempo irão se apropriar, irão discutir, irão ler, irão sistematizar, enfim, irão desenvolver os seus próprios meios, os seus próprios métodos, suas próprias estratégias para aproximar-se de aspectos teóricos sobre a AIP. Onde que vocês encontrarão esses aspectos teóricos? Nesse site aqui, do grupo de pesquisa que eu lidero junto ao CNPq, chamado ENASSE. Então, é isso que eu vou buscar aqui numa página do meu buscador. Então, eu vou jogar para cá ENASSE, exatamente assim, ENASSE, essa é a sigla de Ensino, Aprendizagem e Significados em Ciência, e vocês serão direcionados a esse primeiro site aqui, que é um site hospedado na Unipampa. Ensino, Aprendizagem e Significados em Ciências, Unipampa. Ao abrir esse site, vocês encontrarão muito daquilo que a gente tem feito no âmbito do grupo de pesquisa, mas o que nos interessa nesse momento, no âmbito do curso de curta duração em AIP, inclusive esse próprio curso, nós fizemos a divulgação aqui, o que nos interessa é a primeira linha de pesquisa. Então, estou aqui na abinha das linhas de pesquisa, linha de pesquisa 1, AIP, e vamos aos produtos e vamos aos artigos científicos. No âmbito da IP, nós temos artigos científicos, e-books, capítulos, livros impressos, trabalhos de conclusão, vários materiais que ao longo dos últimos anos têm sido produzidos tratando sobre a IP. Eu quero que vocês identifiquem nesse campo aqui artigos científicos. Ou seja, quais artigos, busquem sempre uma leitura do mais atual para o mais, do mais recente para os anteriores, os artigos que versam sobre assuntos de interesse de vocês. Então, vocês vão identificar aqui vários artigos, vários assuntos, que alguns serão mais de interesse, alguns serão mais próximos à área de conhecimento de vocês, mais próximos à realidade de vocês, mas eu quero que vocês identifiquem aqui 1, 2, 3 artigos de interesse, para ler esses artigos e encontrar elementos no âmbito da IP que leve vocês a perceber a IP como uma metodologia próxima ao dia a dia de vocês, na realidade profissional de cada um de vocês. Ok? Então, aqui é uma possibilidade, tá? Outra possibilidade aqui é vocês identificarem aqui trabalhos de conclusão de curso, ou seja, linha de pesquisa, AIP, produtos, artigos científicos, e-books, capítulos, livros impressos, trabalhos de conclusão de curso. Aqui nós temos muitos trabalhos que ao longo do tempo têm sido produzidos, têm sido desenvolvidos, tratando sobre a AIP. Então, identifiquem quais assuntos são de relevância, quais assuntos estão próximos à realidade de vocês. Eu não quero fazer nenhuma indicação, nenhuma referência exacerbada sobre um material em detrimento ao outro, porque um dos meus interesses é que vocês se familiarizem com aquilo que está sendo produzido, escrito, discutido sobre a AIP. Fiz uma referência em um artigo lá no começo da nossa fala, que é uma boa referência, mas ainda assim é uma indicação. Eventualmente, vocês irão identificar um trabalho de conclusão de curso, um artigo, que lhes é muito mais sedutor. Então, é esse o material que vocês deverão iniciar a nível de leitura, a nível de apropriações, a nível de marcações sobre alguma dúvida, para que, aos poucos, nós venhamos a construir um processo que leve vocês a entender a IP e, mais do que isso,
aplicar a EP diante do cenário e interesses de cada um de vocês. Dúvidas quanto ao encaminhamento, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão? Lembre-se que vocês não deverão postar nada, a ideia é que vocês utilizem desse espaço para se aproximar, se apropriar, fazer leituras, ler materiais de interesse no âmbito da IP. Ok? Então, eu espero que na próxima segunda-feira eu poste o aviso lá no grupo, que todos vocês já tenham acesso ao Moodle. Essa é a expectativa que nós temos. Ok? Luana? Tá me ouvindo? Perfeitamente bem, Luana. Tá. É que eu ligo a câmera e tranca meu celular, tá? Ele dá um problema, daí eu não sei se tá me ouvindo. Assim, tá, a gente vai procurar artigos, né, ler artigos que a gente acha que se encaixa, né, que são, eu anotei assim, que são relevantes e próximos ao meu trabalho. E aí eu faço anotações sobre isso. Fica plenamente à vontade para utilizar dos recursos que mais te satisfazem quanto à tua aprendizagem, Luana. A ideia é que vocês entendam a IP, é que vocês se aproximem dos aspectos teóricos, pedagógicos, epistemológicos da IP e cheguem no próximo encontro já com uma estrutura, com conhecimento prévio, com uma rede de conhecimento suficientemente estruturada para que a minha fala venha a fazer sentido. Se nós defendemos que um dos princípios balizadores da aprendizagem significativa é o conhecimento prévio, eu preciso que vocês desenvolvam um conhecimento prévio sobre a IP, para que aquilo que eu venha a falar no próximo encontro torne-se mais significativo, potencialmente mais significativo. Então, fica absolutamente livre para ler os artigos, imprimi-los, fazer anotações, remover insetos do artigo, elaborar um mapa mental sobre o artigo, absolutamente livre para que vocês se aproximem do assunto e até consigam trazer questionamentos aqui no próximo encontro sobre o assunto. Certinho? Beleza, Vinícius? Então é isso, minha gente, tá? De minha parte, foi um prazer estar aqui com vocês, prazer conhecê-los. Espero fazer contato com vocês no decorrer do tempo. Estou aí absolutamente disponível, no decorrer das possibilidades, para que a gente venha conversar dentre esse primeiro encontro para o nosso próximo encontro 5, lá no dia 17. Tá bom? Grande abraço para todos. Fiquem bem, cuidem-se, boas aulas e até o próximo encontro. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigada.